A noite tinha começado como qualquer outro encontro de família. Meu irmão mais novo estava completando 35 anos, e estávamos todos sentados ao redor de uma grande mesa no cantinho do Zé, aquele restaurante aconchegante no centro de São Paulo que meu pai tanto gostava. As risadas ecoavam pelas paredes de tijolos à vista, os copos tilintavam em brindes constantes, e o cheiro quente de alho e cachaça enchia o ar. Minha esposa, Paula, estava sentada ao meu lado, seu sorriso calmo e composto, bebericando lentamente sua taça de vinho branco. Nada parecia fora do lugar. Nada ainda. O cantinho do Zé sempre foi nosso ponto de encontro para comemorações. Desde que meu pai descobriu o lugar há uns 15 anos, virou tradição de família. O dono, seu Zé, um senhor de bigode grisalho e avental sempre impecavelmente branco, nos recebia como se fôssemos parte da família dele. Ele conhecia cada um pelo nome e sabia exatamente o que pedíamos sempre. "E aí, Rodrigo, vai querer a picanha com farofa como sempre?" perguntou seu Zé, dando um tapinha no meu ombro enquanto passava. Sorri e confirmei com a cabeça. Paula pediu o peixe grelhado com legumes, como de costume. Minha mãe já estava na segunda caipirinha, rindo alto das piadas do meu irmão, Marcelo, o aniversariante. Marcelo sempre foi o animado da família. Professor de educação física numa escola municipal, tinha aquela energia que contagiava qualquer ambiente. Sua esposa, Denise, olhava para ele com aquele jeito de quem já está acostumada. Com suas palhaçadas, mas ainda acha graça. Meu pai, aposentado há 5 anos da Petrobras, contava pela milésima vez como tinha conhecido minha mãe, num baile de carnaval em 1978. Senti uma leve vibração no meu bolso. Uma ligação. Olhei o celular rapidamente. Era do Gustavo, aquele cliente de uma multinacional que sempre ligava nas horas mais inconvenientes. Não podia ignorar. Pedi licença baixinho e me afastei da mesa, caminhando em direção ao corredor perto dos banheiros. Rodrigo falando. Atendi enquanto me afastava do barulho do salão. A voz de Gustavo do outro lado falava sobre prazos e entregas urgentes. Típico. Andei lentamente em direção à janela no fim do corredor, fazendo anotações mentais enquanto concordava com a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Foi quando ela se aproximou. Uma garçonete. Talvez com seus 20 e poucos anos, usando o uniforme preto e branco padrão do restaurante. Seus olhos, porém, carregavam uma urgência que me chamou a atenção imediatamente. Ela olhou por cima do ombro antes de dar um passo na minha direção. Então, num sussurro que mal chegou aos meus ouvidos, disse: "Sua esposa colocou alguma coisa na sua bebida." Congelei. Por um segundo achei que tinha ouvido errado, mas seu olhar era firme, sério. "Cuidado", ela acrescentou, antes de desaparecer, pelo corredor como se nada tivesse acontecido. "Rodrigo, você está aí?" A voz de Gustavo me trouxe de volta à realidade. Sim, pode deixar. Amanhã cedo resolvo isso." Respondi automaticamente, encerrando a ligação o mais rápido possível. Fiquei ali parado, olhando para o nada. Paula, envenenando minha bebida? A ideia era absurda. Conhecia minha esposa há 8 anos, casados há 5. Trabalhava como administradora numa empresa de cosméticos sempre tão centrada, tão normal. Tínhamos nossas discussões como qualquer casal. Ultimamente talvez um pouco mais frequentes, especialmente depois que começamos a conversar sobre ter filhos. Mas disso a tentar me envenenar? Lembrei que Paula tinha ido ao banheiro pouco antes de eu sair para atender o telefone. Será que foi nesse momento? Minha mente corria tentando processar a informação. E por que essa garçonete me avisaria? Ela poderia estar mentindo, talvez quisesse criar confusão. Respirei fundo. Precisava voltar à mesa e agir normalmente, pelo menos até entender o que estava acontecendo. Olhei para meu reflexo no vidro da janela, tentando compor uma expressão neutra. Forcei um sorriso, como se a ligação tivesse sido apenas mais um aborrecimento de trabalho. Enquanto voltava, pelo corredor vi meu pai levantando o copo, provavelmente propondo mais um brinde. Meu copo de cerveja estava lá exatamente onde eu o tinha deixado.
Paula virou-se para mim, seus olhos castanhos brilhando sob as luzes amareladas do restaurante. Quem era? Ela perguntou casualmente quando me sentei. Gustavo. Problemas com aquela entrega para o Rio. Respondi tentando soar o mais natural possível. Algo dentro de mim havia mudado. Uma semente de dúvida estava plantada, e eu sabia que a noite não terminaria como começou. Minha respiração ficou presa na garganta. O eco das palavras da garçonete ricocheteava na minha cabeça. Olhei para Paula, que sorria enquanto conversava com minha mãe sobre alguma novela das 9. Será que eu conhecia mesmo aquela mulher? 8 anos juntos, 5 de casamento, e agora... Isso? Ei, Rodrigo, você tá bem? Perguntou Marcelo me cutucando. Parece que viu um fantasma, cara. Forcei um sorriso. Tô bem, só cansado. Semana difícil no escritório. Bebe sua cerveja, então. Nada melhor para relaxar. Ele disse, erguendo o próprio copo. Meu copo de chopp estava intacto, exatamente onde eu o havia deixado antes de atender o telefone. A espuma já tinha baixado um pouco. Paula me olhou, seus olhos encontrando os meus por um instante. A gente fez um brinde enquanto você estava no telefone. Ela comentou, passando a mão pelo meu ombro. Seu toque, antes familiar e reconfortante, agora me causava arrepios. Todo mundo brindou a sua promoção. Ah, sim. A promoção que eu tinha recebido na semana passada. Gerente de projetos na construtora onde trabalhava há quase uma década. Um aumento considerável no salário. O seguro de vida que tinha acabado de aumentar. O seguro que tinha Paula como única beneficiária. Que legal. Respondi tentando não deixar minha voz tremer. Precisava ter certeza. Talvez a garçonete estivesse enganada, ou talvez fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas e se ela estivesse certa? Não podia simplesmente pegar meu copo e beber como se nada tivesse acontecido. Olhei para a mesa. O copo de Paula, uma taça de vinho branco, estava ao lado do meu. Uma ideia surgiu. Inclinei-me para a frente, como se fosse pegar o cardápio de sobremesas que estava no centro da mesa. No movimento, meu braço, acidentalmente, esbarrou no braço de Paula. Ai, desculpa, amor. Falei enquanto ela se ajeitava. Nesse exato momento, com a destreza que nem sabia que possuía, troquei os copos. Meu chopp agora estava onde antes estava a taça dela, e a taça dela ocupava o lugar do meu chopp. Foi tão rápido que ninguém à mesa pareceu notar. Paula sorriu, acariciando meu braço onde tínhamos esbarrado. Sem problemas, meu bem. Meu coração martelava no peito tão forte que tinha certeza que todos na mesa podiam ouvir. Denise começou a contar sobre a viagem que ela e Marcelo planejavam fazer para o Nordeste nas próximas férias. Fingi interesse fazendo perguntas ocasionais, mas meus olhos não conseguiam deixar de observar Paula. Ela pegou a taça, minha antiga taça de chopp, e levou aos lábios. Um pequeno gole, depois outro. Consultei discretamente o relógio. 9h47 da noite. Começava a contagem. E você, Rodrigo? Quando vai levar a Paula para conhecer Fernando de Noronha? Vocês sempre falam que querem ir. Perguntou minha mãe, já na terceira caipirinha e visivelmente mais falante que o normal. Ah, logo, logo. Respondi vagamente. Talvez no ano que vem. Paula concordou com a cabeça, tomando mais um gole. A gente está economizando, né, amor? Com a promoção do Rodrigo, acho que vai dar para ir no segundo semestre do ano que vem. A naturalidade com que ela falava sobre nossos planos futuros me gelava por dentro. Se a garçonete estivesse certa, Paula estava planejando me matar enquanto falava sobre nossas férias juntos. A dissonância era insuportável. 9h52. 5 minutos desde que ela começou a beber. Nada ainda. Talvez a garçonete estivesse errada. Talvez fosse tudo um grande mal-entendido. Talvez... Nossa, está calor aqui, não? Paula comentou, passando a mão pela testa. Pequenas gotas de suor começavam a se formar em sua têmpora. Meu pai, sempre atento, respondeu. Quer que eu peça para aumentarem o ar-condicionado, Paula?
Não, não precisa. Ela respondeu abanando-se com o cardápio. Deve ser o vinho. 9h55. 8 minutos desde o primeiro gole. Observei com atenção enquanto Paula tomava mais pouco da bebida. Sua mão tremeu levemente. Ninguém mais pareceu notar, mas eu estava hiperfocado em cada movimento seu. Esse pudim está maravilhoso, comentou minha mãe, saboreando a sobremesa que tinha acabado de chegar. Vocês têm que experimentar. Paula sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sua respiração parecia mais rápida agora. Ela piscou algumas vezes como se tentasse clarear a visão. Você está bem, amor? Perguntei, fingindo preocupação, enquanto meu estômago se contorcia em nós. Sim, só. Um pouco tonta de repente. 10 horas em ponto, 13 minutos desde o primeiro gole. Paula se levantou abruptamente. Preciso ir ao banheiro, ela murmurou, mas suas pernas falharam. Cambaleou, apoiando-se na mesa. Os talheres tilintaram. Um copo quase caiu. Paula. Minha mãe se levantou preocupada. Eu só... Paula tentou falar, mas suas palavras saíram arrastadas. Seus olhos, normalmente vivos e atentos, agora pareciam desfocados. Tentou dar um passo, mas seu corpo inteiro estremeceu. E então, como uma boneca cujas cordas foram cortadas, ela desabou. Foi tudo muito rápido. Um segundo ela estava de pé, no outro estava no chão. Marcelo pulou da cadeira. Meu pai gritou, por ajuda. Denise correu para afastar as cadeiras, dando espaço. E eu fiquei paralisado por um instante, a realidade me atingindo como um trem. A garçonete estava certa. Paula realmente tinha colocado algo na minha bebida, algo forte o suficiente para derrubar uma pessoa em questão de minutos. E se eu tivesse bebido em vez dela? Me ajoelhei ao lado dela, segurando sua mão. Sua pele estava pálida e úmida. Seus lábios se moviam, tentando formar palavras que não saíam. Alguém chame uma ambulância, gritou meu pai, enquanto a confusão se instalava no restaurante. Clientes de outras mesas se levantaram para ver o que estava acontecendo. Foi quando a garçonete reapareceu, agora ao lado do seu. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela inclinou levemente a cabeça como se confirmasse o que eu já sabia. Então se virou e desapareceu entre os outros funcionários que se aglomeravam. O que aconteceu com ela? Perguntou minha mãe, ajoelhada do outro lado de Paula, segurando um guardanapo molhado contra a testa dela. Não sei. Menti, sentindo o peso dessa primeira mentira consciente. Talvez seja pressão baixa ou algo que ela comeu. As sirenes já podiam ser ouvidas, ao longe. Segurei a mão de Paula com mais força, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Minha esposa, a mulher com quem eu dividia a cama, os sonhos, a vida, havia tentado me matar. E agora estava deitada no chão de um restaurante, vítima de seu próprio plano. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. 2 homens de uniforme branco e azul entraram com uma maca, movendo-se com a eficiência de quem faz isso todos os dias. O restaurante inteiro tinha parado para assistir ao drama. Seu Zé mantinha os outros clientes afastados, tentando dar alguma privacidade à situação. O que aconteceu? Perguntou um dos paramédicos, ajoelhando-se ao lado de Paula. Ela estava, bem, conversando normalmente e de repente começou a sentir-se tonta. Expliquei, tentando manter a voz firme. Depois desmaiou. Ela tem algum problema de saúde? Diabetes? Pressão alta? Continuou ele, verificando os sinais vitais dela. Não, nada crônico, respondi. Paula sempre foi saudável. Fazia yoga 3 vezes por semana. Comia bem, raramente. Adoecia. Ela tomou alguma medicação hoje? Álcool? Só um pouco de vinho branco, disse, olhando para a taça ainda pela metade na mesa. A taça que deveria ter sido minha. Os paramédicos trabalhavam rápido, medindo pressão, verificando pupilas, preparando uma via para soro. Paula estava semiconsciente agora, murmurando palavras incompreensíveis. Seus olhos se abriam e fechavam, lentamente, como se estivesse lutando para se manter acordada. Vamos levá-la para o Hospital Santa Clara.
É o mais próximo daqui, informou o paramédico, enquanto eles a transferiam para a maca. Eu vou junto, falei pegando meu casaco. E a bolsa de Paula? Nós também, disse meu pai colocando a mão no meu ombro. Balancei a cabeça. Não precisa, pai. Você e a mãe levem Marcelo e Denise para casa. Eu ligo assim que souber de algo. Meu pai hesitou, mas acabou concordando. Minha mãe me abraçou, visivelmente abalada. Cuida bem dela, filho, e nos mantém informados. Marcelo, sempre prático, já estava acertando a conta com seu Zé. Vamos passar no hospital amanhã cedo. Ele me garantiu. Assenti, grato pela compreensão deles. Precisava ficar sozinho com Paula no hospital. Precisava entender o que estava acontecendo sem a família por perto. Dentro da ambulância, as luzes eram fortes demais, as sirenes ensurdecedoras. Me sentei num pequeno banco ao lado da maca, segurando a mão de Paula enquanto os paramédicos continuavam a monitorá-la. Sua mão estava fria, úmida. Um contraste estranho com a Paula que eu conhecia, ou achava que conhecia. Sempre quente, sempre vital. Ela vai ficar bem? E perguntei ao paramédico que ajustava o fluxo do soro. Estamos estabilizando ela. No hospital vão fazer exames para determinar a causa. Ele respondeu profissionalmente, sem fazer promessas que não podia cumprir. Olhei para o rosto de Paula. Sua pele, normalmente de um tom olivado saudável, estava cinzenta. Seus lábios ligeiramente azulados. Mechas de cabelo preto grudavam em sua testa suada. Parecia uma versão fantasmagórica da mulher com quem eu tinha acordado naquela manhã. Seus olhos se abriram de repente. Olhos castanhos que eu costumava achar tão expressivos, tão cheios de vida. Agora estavam dilatados, quase negros, fixos em mim com uma intensidade perturbadora. Rodrigo, ela conseguiu dizer, sua voz um sussurro áspero. Estou aqui, respondi, inclinando-me mais perto. Alguma coisa errada, ela murmurou, as palavras saindo com dificuldade. Não, consigo. Não se esforce, falei, sentindo um nó na garganta. Parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, perguntar por que ela tinha tentado me envenenar. Outra parte, uma parte que me assustava, queria vê-la sofrer como eu teria sofrido. Um copo, ela disse de repente, seus olhos arregalando-se com o que parecia ser compreensão. Você... Sua frase foi interrompida por uma súbita convulsão. Seu corpo inteiro se retesou arqueando na maca. O paramédico me afastou rapidamente, trabalhando junto com seu colega para contê-la. O que está acontecendo? Gritei, sentindo o pânico crescer. Convulsão. Isso é comum em alguns tipos de intoxicação, respondeu o paramédico, sem tirar os olhos de Paula. Quanto tempo faz que ela começou a se sentir mal? Uns 20 minutos, talvez, respondi olhando para meu relógio. Já passava das 10h30. O paramédico assentiu, injetando algo no soro de Paula. Aos poucos, a convulsão diminuiu e seu corpo relaxou novamente. Mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no teto da ambulância, desfocados e vidrados. Já estamos chegando, anunciou o motorista. O Hospital Santa Clara era um prédio de 5 andares no bairro do Itaim. A ambulância parou na entrada da emergência, onde uma equipe já aguardava. Fui forçado a ficar para trás enquanto Paula era rapidamente transferida para uma maca hospitalar e levada para dentro. Senhor, preciso que preencha alguns formulários, disse uma enfermeira de meia-idade me entregando uma prancheta. E precisamos saber exatamente o que aconteceu. Seguia até uma área de recepção. Minhas mãos tremiam enquanto eu preenchia os dados de Paula. Nome completo, Paula Mendes Santos. Data de nascimento, 15 de março de 1987. Plano de saúde, Unimed. Alergias conhecidas? Nenhuma. Quando cheguei à seção de motivo da emergências, parei. O que eu deveria escrever? Minha esposa tentou me envenenar, mas acabou bebendo o veneno ela mesma. Optei por desmaio súbito e convulsões. Senhor Santos,
Chamou um médico aproximando-se. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olheiras profundas de quem provavelmente estava no meio de um plantão de 24 horas. Sim, sou eu, respondi, levantando-me. Sua esposa está estável agora. Fizemos uma lavagem gástrica e estamos administrando carvão ativado para absorver qualquer toxina remanescente. Também colhemos sangue para análise toxicológica. Engoli em seco. Então, ela foi envenenada? O médico me olhou com intensidade. Os sintomas sugerem fortemente uma intoxicação por algum tipo de substância. Os paramédicos mencionaram que vocês estavam em um restaurante. Ela comeu algo diferente dos outros? Hesitei. Era o momento perfeito para contar a verdade. Dizer que minha esposa tinha colocado algo na minha bebida, que eu troquei os copos, que a garçonete me avisou. Não, respondi finalmente. Comemos as mesmas coisas. Ela só estava bebendo vinho branco, enquanto eu bebia cerveja. O médico anotou algo em seu prontuário. Bem, vamos descobrir o que causou isso. Enquanto isso, ela ficará em observação por pelo menos 24 horas. Posso vê-la? Perguntei. Em breve. Ela está sendo transferida para um quarto. Uma enfermeira virá buscá-lo quando for possível. Agradeci e me sentei novamente. A sala de espera estava quase vazia àquela hora. Uma mulher dormia desconfortavelmente em uma cadeira, provavelmente esperando notícias de algum parente. Um homem mais velho folheava uma revista de 2019, parecendo mais entretido com as imagens do que com o texto. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para meu pai, informando que Paula estava estável e ficaria em observação. Não entrei em detalhes. Não podia. Minha mente vagava entre memórias e dúvidas. Lembrei de nosso primeiro encontro, numa festa de empresa. Paula trabalhava no departamento de marketing da construtora onde eu era engenheiro. Ela usava um vestido vermelho e tinha uma risada que iluminava seu rosto inteiro. Como aquela mulher e a que agora estava no hospital poderiam ser a mesma pessoa? Senhor Santos? Chamou uma enfermeira, interrompendo meus pensamentos. Pode me acompanhar, por favor? Seguia pelos corredores brancos e assépticos até um quarto individual. Paula estava deitada na cama, conectada a monitores e com um soro no braço. Sua aparência estava um pouco melhor, a cor voltando gradualmente às suas faces. Seus olhos estavam fechados. Ela está sedada, explicou a enfermeira, para evitar novas convulsões. Provavelmente só acordará pela manhã. Assenti, sentando-me na cadeira ao lado da cama. A enfermeira saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei ali, olhando para o rosto adormecido de Paula, tentando reconciliar a esposa que amava com a mulher que tentou me matar. Quem era ela, realmente? E mais importante, o que eu faria quando ela acordasse? O relógio digital na parede do quarto marcava 2h37 da manhã. O hospital tinha aquela quietude perturbadora que só existe durante a madrugada. Passos ocasionais no corredor, bips distantes de aparelhos, vozes abafadas no posto de enfermagem. Eu permanecia sentado na mesma cadeira desconfortável ao lado da cama de Paula, incapaz de dormir, incapaz de ir embora. O Dr. Mendonça, o médico plantonista, tinha passado 1 hora atrás para verificar os sinais vitais dela. Estável, ele disse. Os primeiros resultados do exame toxicológico devem sair pela manhã. Você deveria ir para casa descansar. Mas como eu poderia ir para casa? Como poderia deitar na nossa cama, no nosso apartamento no Perdizes, sabendo o que agora sabia? Ou melhor, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então fiquei ali, observando o subir e descer ritmado do peito de Paula enquanto ela respirava sob o efeito dos sedativos. Uma enfermeira entrou silenciosamente, checou o monitor, ajustou o soro. Quer um café, senhor? Temos uma máquina na sala dos médicos. Seria ótimo, obrigado, respondi, percebendo de repente como estava exausto. Quando ela saiu, peguei meu celular. 3 mensagens não lidas. Uma do meu pai, perguntando se havia novidades. Outra do Marcelo dizendo que viria pela manhã.
A terceira era de um número desconhecido, enviada há menos de meia hora. Preciso falar com você. É sobre sua esposa. Sou a Ana, a garçonete do cantinho do Zé. Meu coração acelerou. A garçonete. A pessoa que tinha me alertado, que talvez soubesse o que estava acontecendo. Hesitei por um momento, mas respondi. Ainda estou no hospital. Santa Clara. Podemos nos encontrar amanhã. A resposta veio quase imediatamente. Estou do lado de fora do hospital. Posso esperar você no café da esquina. É importante. Olhei para a Paula ainda inconsciente. Ela não acordaria tão cedo. E eu precisava de respostas. Vou descer em 15 minutos. Digitei. A enfermeira voltou com um copo de café e uma torrada. Ela vai ficar bem, disse com um sorriso reconfortante. Os médicos aqui são excelentes. Agradeci, não apenas pelo café, mas pela deixa perfeita. Vou tomar um ar lá fora e esticar as pernas. Volto logo. O ar noturno de São Paulo estava surpreendentemente fresco para uma noite de novembro. Caminhei rápido até o café da esquina, um estabelecimento 24 horas frequentado principalmente por funcionários do hospital. Lá dentro, apenas um casal de idosos e numa mesa ao fundo, uma jovem de cabelos pretos presos num rabo de cavalo. Ela não usava mais o uniforme do restaurante, mas reconheci seu rosto imediatamente. Ana? Perguntei aproximando-me. Ela ergueu os olhos. Rodrigo, certo? Sente-se, por favor. Sentei-me à sua frente. Ela parecia nervosa, os dedos tamborilando na xícara de café já pela metade. Como está sua esposa? Perguntou sem olhar diretamente para mim. Estável, sedada. Os médicos estão fazendo exames toxicológicos. Ana assentiu lentamente. Vão encontrar algo. Provavelmente algum tipo de sedativo, talvez misturado com outra coisa. Ela já fez isso antes. Senti um frio na espinha. Como assim já fez isso antes? Como você conhece minha esposa? Ana. Respirou fundo, finalmente me encarando. Eu não conhecia sua esposa até começar a trabalhar no cantinho do Zé há 3 meses. Mas conheço o ex-marido dela, o Gustavo. Ou melhor, conhecia. Gustavo? Repeti confuso. Paula nunca foi casada antes de mim. Pelo menos foi o que ela me disse. E o único Gustavo que conheço é um cliente da construtora. Ana soltou uma risada amarga. Claro que ela diria isso. Paula e Gustavo foram casados por quase 2 anos. Ele era meu primo. Minha mente tentava processar essa informação. Paula mentindo sobre um casamento anterior era uma coisa. Mas que coincidência bizarra seria essa garçonete ser prima do suposto ex-marido? Era? Perguntei, notando o uso do passado. Ana baixou os olhos. Gustavo morreu há 4 anos. Insuficiência respiratória aguda. Os médicos nunca identificaram a causa exata. Ele era jovem, saudável. Foi tudo muito rápido e misterioso. E você está sugerindo que... No começo ninguém suspeitou de nada. Continuou Ana, ignorando minha pergunta. Mas depois do funeral encontramos coisas estranhas. Um caderno onde ele tinha anotado os sintomas que vinha sentindo. Tonturas, fraqueza, dificuldade para respirar. Uma apólice de seguro em nome de Paula com um valor altíssimo. Fotos dela com outro homem apenas semanas após a morte dele. Senti meu estômago revirar. As semelhanças eram perturbadoras. A promoção, o aumento do seguro, os sintomas que teriam sido meus se eu tivesse bebido daquele copo. Por que não foram à polícia? Perguntei. Sem provas concretas. O corpo foi cremado rapidamente, por insistência dela. Quando começamos a juntar as peças já era tarde demais. E Paula simplesmente desapareceu com o dinheiro do seguro. Ana tomou um gole de café, sua mão tremendo levemente. Até que ontem a vi no restaurante. Reconhecia imediatamente, apesar do cabelo diferente. E quando a vi colocando algo na sua bebida enquanto você não estava por perto, não podia deixar acontecer de novo. Fiquei em silêncio tentando assimilar tudo. Parte de mim queria negar, encontrar outra explicação, mas as evidências eram fortes demais. Você trocou os copos, não foi? Perguntou Ana,
Foi por isso que ela desmaiou. Não você. Assenti lentamente. Por que está me contando isso agora? Por que não me procurou antes? Eu não sabia quem você era até ontem. Nunca tinha visto vocês no restaurante antes. Foi coincidência? Ou talvez destino? Ela mexeu na bolsa e tirou um envelope. Aqui. São cópias de algumas coisas que guardei. A certidão de casamento deles. Recortes de jornal sobre a morte repentina de Gustavo. A apólice de seguro. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Abri e olhei rapidamente o conteúdo. A certidão tinha o nome completo de Paula. O mesmo que eu conhecia. A foto no recorte de jornal mostrava um homem jovem, sorridente, com uma inquietante semelhança com meu cliente Gustavo. Seria o mesmo homem? Teria Paula escolhido me atrair precisamente por causa dessa conexão? O que você vai fazer agora? Perguntou Ana. Uma pergunta simples com uma resposta complicada. O que eu faria? Denunciar minha própria esposa? Confrontá-la? Ou simplesmente desaparecer antes que ela tentasse novamente? Não sei, respondi honestamente. Preciso pensar. Tenha cuidado, disse Ana levantando-se. Ela é mais perigosa do que parece. Por que você se importa? Perguntei. Você nem me conhece. Ela sorriu tristemente. Porque alguém precisa parar Paula antes que ela faça isso com outra pessoa. E porque Gustavo merece algum tipo de justiça, mesmo que tardia. Ana escreveu seu número de telefone num guardanapo. Me ligue se precisar de qualquer coisa. Ou se decidir ir à polícia. Estou disposta a testemunhar. Observei enquanto ela saía do café, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. O peso da verdade. Ou pelo menos de uma versão dela. Voltei para o hospital com mais perguntas do que respostas, a cabeça latejando. Ao entrar no quarto, notei que Paula continuava exatamente como a tinha deixado. Dormindo. Ou fingindo dormir, como tinha fingido tantas outras coisas. O sol já começava a aparecer quando o Dr. Mendonça entrou no quarto, acompanhado de 2 enfermeiras. Eu devia ter cochilado na cadeira porque acordei sobressaltado com o barulho da porta. Bom dia, Sr. Santos, disse o médico verificando a prancheta com os dados de Paula. Os primeiros resultados dos exames toxicológicos chegaram. Ajeitei-me na cadeira tentando parecer um marido preocupado em vez do que realmente era. Um homem dividido entre o medo e a raiva. E então, doutor, encontramos uma concentração significativa de benzodiazepínicos no sangue dela, misturados com uma substância que ainda estamos identificando. Uma combinação potencialmente letal, principalmente com álcool. Benzodiazepínicos. Lembrei que Paula tomava Rivotril ocasionalmente para dormir, receitado por um psiquiatra que ela consultava de tempos em tempos para insônia. Seria tão fácil para ela ter acesso a essas pílulas. Ela vai ficar bem? Perguntei, mais por obrigação do que por preocupação real. Sim, acreditamos que sim. Fizemos a lavagem gástrica a tempo, e o carvão ativado neutralizou grande parte da substância. Vamos começar a reduzir a sedação agora. Ela deve acordar nas próximas horas. As enfermeiras ajustaram o soro e verificaram os sinais vitais. Uma delas sorriu para mim com simpatia. Seu irmão está lá fora. Quer que o deixemos entrar? Marcelo. Tinha esquecido completamente que ele viria. Sim, por favor, respondi, passando a mão pelo rosto, tentando disfarçar o cansaço. Quando Marcelo entrou, trouxe consigo um pouco da normalidade que eu tanto precisava. Ele me abraçou forte. E aí, cara, como ela está? Expliquei o que o médico tinha acabado de me dizer, omitindo minhas suspeitas. Cara, que susto! Mas como isso aconteceu? O que ela comeu ou bebeu para causar isso? Não sabemos ainda, menti. Talvez alguma reação com o vinho. Marcelo olhou para Paula, ainda inconsciente na cama. Pai e mãe estão preocupados. Queriam vir, mas falei que esperassem você ligar com notícias mais concretas. Obrigado, disse, genuinamente grato por ele ter segurado nossos pais. Não conseguiria lidar com mais pessoas naquele momento. Quer que eu fique aqui com você?
Posso pedir folga na escola hoje? Não precisa, vou ficar bem, só preciso de um banho e roupas limpas. Será que você poderia passar no meu apartamento e trazer algumas coisas para mim? Entreguei a chave do apartamento para ele, explicando onde encontraria o que eu precisava. Enquanto ele saía, percebi que pela primeira vez em quase 24 horas, eu estaria sozinho com Paula, e logo ela acordaria. O envelope que Ana me dera estava na minha mochila. Peguei-o e comecei a examinar o conteúdo mais detalhadamente. A certidão de casamento datava de 6 anos atrás, 1 ano antes de eu conhecer Paula. O casamento durou menos de 2 anos, terminando com a morte de Gustavo Almeida Prado. Olhei para a foto no recorte de jornal. O homem era realmente parecido com meu cliente, mas claramente não era a mesma pessoa. Além disso, segundo a notícia, esse Gustavo trabalhava como gerente de banco, não numa multinacional. A apólice de seguro era de R$1 milhão, com Paula como única beneficiária. Na época, achei exagerado quando Paula insistiu que eu aumentasse meu seguro para 500 mil após a promoção. Agora tudo fazia sentido. Havia também algumas fotos. Uma mostrava Paula e Gustavo em sua festa de casamento. Ela usava um vestido branco simples, não o vestido de princesa que ela sempre disse que queria no nosso casamento. Outra foto mostrava Paula de braços dados com um homem que não era Gustavo, apenas 3 semanas após o funeral, segundo a data no verso da foto. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ana. Tudo bem por aí? Respondi brevemente que sim e guardei o telefone. Precisava pensar. O que eu faria quando Paula acordasse? Confrontá-la? Fingir que não sabia de nada? Ir direto à polícia? A porta se abriu novamente, interrompendo meus pensamentos. Era uma das enfermeiras. Senhor Santos, uma moça está perguntando por você na recepção. Disse que se chama Ana e que precisa falar com você urgentemente. Meu coração disparou. Por que Ana estaria no hospital? Diga que já vou. Guardei o envelope na mochila e saí do quarto. Ana estava na sala de espera, inquieta, caminhando de um lado para outro. O que foi? E perguntei aproximando-me. Desculpe vir até aqui, mas achei mais alguns documentos em casa e achei que você deveria ver. Ela me entregou outro envelope. São e-mails entre Paula e meu primo. Encontrei no computador dele depois que aconteceu. Abri o envelope. Eram impressões de e-mails trocados entre Paula e Gustavo. Conversas aparentemente inocentes sobre contas bancárias conjuntas, investimentos, seguros. Mas um deles chamou minha atenção. Querido, já está tudo acertado com o Dr. Vieira. Ele disse que com o seu histórico familiar de problemas cardíacos, ninguém questionará um ataque cardíaco repentino. O dinheiro do seguro será todo nosso e poderemos finalmente viver do jeito que merecemos. Só precisa tomar um comprimido por dia, durante 2 semanas. Ele garante que os sintomas parecerão naturais e ninguém suspeitará de nada. Vai ser rápido e indolor, prometo. Te amo demais para te ver sofrer. P. Senti meu sangue gelar. Era uma confissão explícita. Paula não apenas sabia da morte de Gustavo. Ela a tinha planejado, metodicamente. Onde você encontrou isso? E perguntei a voz falha. Em uma pasta protegida por senha no e-mail dele. Demoramos meses para acessá-la. Quando finalmente conseguimos, Paula já tinha desaparecido com o dinheiro. Por que não levaram isso à polícia? Levamos, disse Ana, seus olhos fixos nos meus. Mas sem o corpo para fazer uma autópsia completa, sem evidências físicas das drogas mencionadas no e-mail, tudo foi considerado circunstancial. E ela tinha um álibi perfeito para o dia da morte dele. Estava em Campinas visitando a mãe. Pelo menos foi o que alegou. Campinas. Paula me disse uma vez que sua mãe morava lá. Mais uma mentira ou uma rara verdade? Eu tentei seguir com o caso, continuou Ana. Mas a polícia disse que não havia provas suficientes. E com o tempo a família acabou desistindo. Aceitamos que Gustavo tinha morrido e que a justiça não seria feita. Até ontem à noite, completei. Ana assentiu.
Até eu vê-la colocando algo na sua bebida. Foi como reviver tudo de novo. Não podia ficar parada. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ela vai te acordar logo, disse finalmente. O médico está reduzindo a sedação. O que você vai fazer? Perguntou Ana. A mesma pergunta da noite anterior, agora carregando um peso ainda maior. Ainda não sei. Preciso pensar. Você vai confrontá-la? Balancei a cabeça. Não seria seguro. Ela obviamente é perigosa e calculista. Se eu mostrar que sei de tudo, quem sabe o que ela pode fazer? Você poderia gravar a conversa, sugeriu Ana. Tentar fazê-la confessar. Seria uma prova. A ideia tinha mérito, mas era arriscada. Talvez vou pensar nisso. Nesse momento, vi Marcelo entrando no hospital com uma mochila, minhas roupas e itens pessoais. Preciso ir, disse a Ana. Meu irmão voltou. Tenha cuidado, ela repetiu, apertando meu braço levemente. Me mantenha informada. Caminhei até Marcelo tentando parecer o mais normal possível. Quem era aquela? Ele perguntou curioso. Uma colega do trabalho. Soube o que aconteceu e passou para perguntar se precisávamos de algo. Marcelo pareceu aceitar a explicação. Pegamos o elevador de volta para o quarto de Paula. Durante todo o trajeto, minha mente trabalhava furiosamente considerando opções, elaborando planos. Uma coisa era certa. Eu não podia simplesmente voltar para casa com Paula como se nada tivesse acontecido. Não depois do que descobri. Quando chegamos ao quarto, uma surpresa nos aguardava. Paula estava acordada, sentada na cama, conversando com o Dr. Mendonça. Ao me ver, ela abriu um sorriso fraco, estendendo a mão em minha direção. Amor, ela disse, sua voz ainda rouca. Que bom que você está aqui. Engoli em seco, forçando um sorriso enquanto segurava sua mão. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que eu achava tão sinceros, agora me pareciam os de uma completa estranha. Claro que estou, respondi, sentindo o peso de cada palavra falsa. Não sairia do seu lado. Paula recebeu alta do hospital 2 dias depois. Os médicos atribuíram o incidente a uma interação perigosa entre seu medicamento para insônia e o álcool. Uma explicação conveniente que ela rapidamente endossou. Ninguém questionou quando ela disse, com lágrimas nos olhos, que devia ter esquecido que tomara o remédio antes de sair para o jantar. Durante esses 2 dias, mantive a fachada do marido preocupado. Perguntei aos médicos sobre cuidados pós-alta. Trouxe-lhe revistas, segurei sua mão. Tudo enquanto por dentro me corroía de raiva e medo. Nosso apartamento, que antes era um refúgio, agora me parecia uma armadilha mortal. Que bom voltar. Para casa, disse Paula quando abri a porta do apartamento. Minha mãe tinha vindo mais cedo e arrumado tudo, deixando até um vaso de flores na mesa de jantar com um cartão de melhoras. É, bom ter você de volta, respondi mecanicamente, colocando sua pequena mala no quarto. Paula se moveu pelo apartamento com aquela familiaridade de quem conhece cada centímetro do espaço. Passou a mão pelos móveis, ajeitou as cortinas, verificou as plantas. Parecia tão normal, como se não tivesse tentado me matar há apenas 3 dias. Acho que vou tomar um banho, ela anunciou. Me sinto impregnada com aquele cheiro de hospital. Enquanto ouvia o chuveiro ligado, sentei no sofá e fechei os olhos. O que eu estava fazendo? Trazendo de volta para casa a mulher que tinha planejado me matar? Era loucura, mas eu precisava de tempo. Tempo para pensar, para planejar meus próximos passos. Meu celular vibrou. Ana novamente. Ela já está em casa? Você está bem? Respondi brevemente que sim para ambas as perguntas. Nos últimos dias, Ana tinha se tornado minha única confidente nessa situação surreal. Ela me ajudara a pensar em opções, a considerar ângulos que eu nem tinha imaginado. O problema é que nenhuma opção parecia ideal. Ir à polícia? Sem provas físicas do veneno que ela tentou usar em mim, seria a palavra dela contra a minha.
E Paula era extremamente convincente. Eu, mais do que ninguém, sabia disso. Confrontá-la? Perigoso demais. Ela já tinha demonstrado até onde estava disposta a ir. E simplesmente ir embora? Deixar tudo para trás? A ideia era tentadora, mas algo dentro de mim se revoltava contra isso. Ela não poderia simplesmente sair impune. Não de novo. O som do chuveiro cessou. Paula saiu do banheiro envolta em uma nuvem de vapor, usando o roupão branco que eu lhe dera de presente no nosso último aniversário de casamento. Seu cabelo molhado emoldurava seu rosto, e por um momento, um breve momento, vi nela a mulher por quem me apaixonei. No que está pensando? Ela perguntou, pegando-me observando-a. Em como tive sorte de não te perder. Respondi, as palavras saindo automaticamente, como se fossem ditas por outra pessoa. Paula sorriu, aquele sorriso que antes me derretia e agora me causava calafrios. Eu é que tive sorte de você estar lá quando passei mal. Se não fosse por você... Ela deixou a frase no ar, e eu me perguntei se havia um duplo sentido ali. Se ela sabia de alguma forma o que eu tinha feito. A troca dos copos. Mas seu rosto não traía nenhuma suspeita. Estou exausta, ela disse bocejando. Acho que vou me deitar um pouco. Boa ideia. Descanse. Eu vou comprar algo para o jantar mais tarde. Esperei até ouvir a porta do quarto se fechar. Então peguei meu celular e as chaves. Precisava sair dali. Respirar ar fresco, pensar com clareza. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, os últimos dias repetindo-se em minha mente como um filme de terror. Em algum momento me vi na frente da delegacia do 91º DP. Parei, olhando, para o prédio considerando entrar. Mas o que eu diria? Olá, acho que minha esposa tentou me envenenar, mas acabou bebendo o veneno ela mesma? Sem provas concretas, pareceria um louco. Continuei andando, meu celular tocou. Era Ana. Oi. Atendi, encostando-me a um muro. Como estão as coisas? Ela perguntou. Estranhas, surreais. Estou na rua, precisava sair um pouco. Entendo. Olha, eu estava pensando, e se você instalasse câmeras no apartamento, daquelas pequenas escondidas? Se ela tentar algo novamente? A ideia tinha mérito. Talvez. Mas e se ela não tentar nada por um tempo? E se for mais cuidadosa agora? Então você confronta, mas com as câmeras gravando. Era arriscado, mas podia funcionar. Vou pensar nisso. Depois de desligar, passei em uma loja de eletrônicos e comprei 2 microcâmeras. O vendedor me garantiu que eram quase imperceptíveis e que a gravação poderia ser acessada remotamente pelo celular. Também passei no mercado e comprei comida para o jantar. Macarrão, molho pronto, pão, vinho. Uma refeição normal para um casal normal. Que farsa. Quando voltei ao apartamento, Paula ainda estava dormindo. Aproveitei para instalar as câmeras, uma na sala, disfarçada entre os livros da estante e outra na cozinha apontada para a área de preparação de alimentos. Se ela tentasse colocar algo na minha comida ou bebida novamente, eu teria prova. Comecei a preparar o jantar, movendo-me mecanicamente pela cozinha. A normalidade da situação, eu cozinhando enquanto minha esposa descansava no quarto, contrastava grotescamente com a realidade do que estava acontecendo. Paula apareceu quando eu estava terminando de preparar o molho. Ela parecia mais descansada, quase como a Paula de antes. Que cheiro bom, disse, aproximando-se para me dar um beijo no rosto. Precisei de toda a minha força de vontade para não me afastar. Macarrão à bolonhesa. Simples, mas reconfortante, respondi mexendo o molho. Perfeito. Vou colocar a mesa. Jantamos em um silêncio pontuado por conversas superficiais. O clima, o trabalho, o que tinha perdido nas novelas durante sua estadia no hospital, parecia uma paródia grotesca da nossa vida anterior. Sabe o que estava pensando? Ela disse de repente, enquanto eu servia o vinho. Deveríamos viajar, tirar férias. Talvez para Fernando de Noronha, como sua mãe sugeriu. Olhei para ela tentando decifrar sua expressão. Era um plano para me afastar da família, dos amigos?
Para tentar novamente, longe de testemunhas? Talvez. Respondi vagamente. Preciso ver como estão as coisas no trabalho primeiro. Claro, sem pressa. Ela bebeu um gole de vinho. A propósito, aquela garçonete do cantinho do Zé, você a conhece? Meu coração parou por um segundo. Que garçonete? A que ficou olhando para nossa mesa a noite inteira. Morena, cabelo preso. Parecia estar te observando. Então, Paula tinha notado Ana. Será que suspeitava de algo? Não, nunca a vi antes. Menti, tentando manter a voz firme. Por quê? Paula deu de ombros. Nada. Só achei estranho o jeito que ela olhava para você. Como se conhecesse você. O resto do jantar transcorreu com aquela mesma tensão subjacente. Quando terminamos, Paula se ofereceu para lavar a louça enquanto eu escolhia um filme, para assistirmos. Aceitei, mais para ter um momento sozinho do que qualquer outra coisa. Sentado no sofá, olhando para a TV sem realmente vê-la, tomei minha decisão. Não podia continuar vivendo assim, em constante medo, dormindo com um olho aberto. Precisava confrontá-la. Com as câmeras gravando, com meu celular no bolso também gravando, talvez conseguisse fazê-la confessar. Paula entrou na sala, secando as mãos em um pano de prato. Então que filme vamos assistir? Na verdade, disse, sentando-me mais ereto, precisamos conversar. Seu rosto imediatamente mudou, a expressão relaxada dando lugar a algo mais cauteloso. Sobre o que aconteceu no restaurante. Sobre o que você colocou no meu copo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paula ficou completamente imóvel, o pano de prato ainda nas mãos. Então, lentamente, seu rosto se transformou em uma máscara de confusão e mágoa. Do que você está falando, Rodrigo? Eu não coloquei nada no seu copo. Foi eu quem passou mal, lembra? Porque eu troquei os copos, disse, mantendo a voz firme. A garçonete me avisou. Ela viu você colocando algo na minha bebida enquanto eu atendia o telefone. Paula soltou uma risada incrédula. Isso é loucura. Por que eu faria isso? Por que tentaria envenenar meu próprio marido? Pelo mesmo motivo que envenenou Gustavo. O nome pairou entre nós como uma bomba. O rosto de Paula perdeu toda a cor. E por um momento, um breve momento, vi a verdade em seus olhos. Então, rápida como um raio, a máscara voltou. Quem? É Gustavo? Do que você está falando? Peguei meu celular e mostrei a foto do jornal. Seu primeiro marido. O que morreu misteriosamente deixando você como beneficiária de um seguro de R$1 milhão. Paula olhou para a foto, depois para mim. Seu rosto era uma mistura de emoções. Surpresa, medo, raiva. E então, tão subitamente que me assustou, ela começou a chorar. Quem te contou essas mentiras? Ela soluçou. Eu te amo, Rodrigo. Nunca faria nada para te machucar. Era uma performance impressionante. Se eu não tivesse visto as provas, talvez até acreditasse. Mas agora, olhando para ela, tudo o que via era uma atriz consumada. A garçonete é prima de Gustavo, disse calmamente. Ela reconheceu você e me mostrou tudo. A certidão de casamento, os e-mails, as fotos. O choro parou tão abruptamente quanto começou. Paula se endireitou, seus olhos agora frios como gelo. E você acreditou nela? Uma estranha? Contra sua própria esposa? Sim, porque tudo se encaixa. A promoção, o aumento do seguro, seus remédios para dormir, que poderiam facilmente ser misturados à minha bebida. Paula ficou em silêncio por um longo momento. Então um sorriso estranho se formou em seus lábios. E agora? Vai me denunciar? Com que provas? Sua palavra contra a minha? A palavra de uma garçonete ressentida? Havia um desafio em sua voz, uma confiança de quem já tinha escapado uma vez. Estou gravando esta conversa, respondi, e há câmeras instaladas no apartamento. Tudo o que você disser pode e será usado contra você. O rosto de Paula mudou novamente, a confiança dando lugar a algo mais calculista. Ela olhou ao redor,
como se procurasse as câmeras. O que você quer, então? Perguntou, finalmente. A verdade. E depois nunca mais te ver. Ela assentiu lentamente, como se avaliando suas opções. Então sentou-se na poltrona à minha frente. A verdade, então, disse, sua voz agora desprovida de emoção. Sim, Gustavo foi meu primeiro marido. Sim, ele morreu por causa dos remédios que coloquei em sua comida por semanas. E sim, eu tentei fazer o mesmo com você. Mesmo esperando por isso, a confissão me atingiu como um soco. Ouvir Paula, a mulher que amei e com quem compartilhei minha vida, admitir friamente que tentou me matar era surreal. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Paula deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Dinheiro, claro, o seguro, uma vida nova. Liberdade. Liberdade de quê? Eu te dei tudo o que você queria. Ela riu, um som frio e sem humor. Tudo? Uma vida medíocre num apartamento apertado, viagens econômicas uma vez por ano? Isso não é tudo, Rodrigo, nem perto. Olhei para aquela estranha sentada à minha frente, tentando reconciliar sua imagem com a da mulher que pensei conhecer. E agora? Ela perguntou, cruzando as pernas. Vai me entregar à polícia? Era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo por dias. A resposta, surpreendentemente, veio fácil. Sim. Mas antes quero que você assine uma confissão, detalhando tudo. Gustavo, o que tentou fazer comigo, tudo. Em troca, não divulgo as gravações para sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Eles nunca saberão quem você realmente é. Paula me estudou por um longo momento. E se eu me recusar? Então todo mundo vai saber, e as gravações ainda irão para a polícia. Você decide se quer preservar alguma dignidade nisso tudo. Ela considerou a oferta, e pude ver a mente dela trabalhando, calculando ângulos, avaliando riscos. Traga o papel, disse finalmente. Vou assinar sua maldita confissão. Enquanto buscava papel e caneta, meu celular vibrou com uma mensagem. Ana, tudo bem por aí? Desta vez não respondi imediatamente. O fim desse pesadelo estava próximo, mas ainda não tinha acabado. E mesmo quando acabasse, mesmo quando Paula estivesse atrás das grades, eu sabia que parte de mim nunca se recuperaria completamente. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, era impossível de restaurar. Voltei para a sala com papel e caneta, determinado a colocar um ponto final nessa história. Paula aguardava, seu rosto uma máscara de resignação fria. Pela janela, as luzes de São Paulo brilhavam na noite, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro do nosso pequeno apartamento. Vida que conheci tinha acabado. Mas talvez, só talvez uma nova pudesse começar.